Fala! Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Temos ano novo na jogada, o primeiro Fala, Rovai de 2024. É um ano em que vai decidir 3 anos, 7 anos. Por quê? Ô, Rovai, que exagero! Pois é, 2024 é um ano que tem potencial para decidir 2026 e 2030. Explico, voltando ao passado. Aconteceu isso já lá atrás, em 2003, 2004, há 20 anos. Por quê? No primeiro ano, isso ficou claro, e aconteceu também com Fernando Henrique, lá em 94, 95. E tem acontecido no mundo afora, porque nossa democracia ainda é recente, então a gente perde muito histórico de comparação, principalmente para presidente da República. Mas isso tem acontecido nas cidades, nos estados. No primeiro ano de governo, você planta. No segundo ano, você rega e vê se aquela arvorezinha vingou. No terceiro, você vê crescer e no quarto você colhe. Se não plantou direito, não adianta regar que não vai crescer. Quando você vê se brota a possibilidade de futuro, é no segundo ano de governo. E o Lula entra no seu segundo ano de governo. Por isso, queridas, queridos e queridas, se a gente tiver, ao final do segundo ano, resultados muito diferentes do final do primeiro, o PIB de 0,5%, uma inflação indo a 10%, um Brasil perdendo espaço entre as economias do mundo, o desemprego, já falei, acho que subindo, dependendo dos índices econômicos, e sim a economia estúpido, como diria o assessor do Clinton, se você tiver esses índices sem perspectiva de crescimento em 2025 para colher em 2026, pode se articular uma oposição muito forte que impeça a reeleição de Lula ou que o faça, inclusive, desistir da candidatura para não ter que correr o risco de ser derrotado. Para o Lula, só existe uma coisa pior para a sua biografia: ele sair candidato a presidente em 2026 e ser derrotado. Não, então, isso não fará parte dessas possibilidades. Lula só será candidato em 2026 para se reeleger. E é uma reeleição dada? Nananina, não. Porque vejam o que está acontecendo com o Biden nos Estados Unidos. Tudo bem, o governo do Biden não é desastroso. É um governo com limites, é um governo conservador, é um governo liberal, é um governo que apoia o massacre na Palestina, é um governo que promoveu a guerra da Ucrânia com a Rússia, insuflando aquele maluco do Zelensky a fazer um monte de coisas que levaram o Putin a uma ação translocada também. Mas o Biden está fragilizado pessoalmente e vai para uma reeleição com chances de ser derrotado no final da sua vida. E o Partido Democrata não estabeleceu um novo candidato porque tem um presidente em exercício e ele vai disputar. O Lula, nessas condições, disputaria? Eu duvido. Então, esse ano é o ano em que a gente vai ter que... A gente vai ter que ficar medindo a temperatura da pessoa e o pulso da pessoa
como se fosse um paciente ali que está naquela situação, saber se vai ou não vai. Ah, mas o Brasil não é esse paciente. Ou vai não? O Brasil vem de 10 anos praticamente sem crescimento econômico. Vem capengando. Passou por um desastre de governo, segurou por muito investimento público, jogando dinheiro na economia, direto na ponta para se reeleger na reta final. Mas um governo completamente aturdido, um governo ineficaz. Qual é a marca do governo Bolsonaro? O PIX, que era do Temer. Não tem marca. Ah, o auxílio emergencial. O auxílio emergencial ainda foi criado na pandemia, começou ali, que ele viu que dava certo, que a popularidade dele aumentou um pouco, com os votos da oposição. E a oposição é que pediu R$600, eles queriam dar 300. Não tem. Qual foi o grande programa de obras do Bolsonaro? Zero. E mesmo assim, Bolsonaro continua vivo. Inelegível, isso é uma coisa razoável de se pensar, mas vivo. Agora, hoje o Haddad falou de 2030. Eu estou mais preocupado com 2024. Até porque, como já falei aqui, repito, né, falei no Fórum 11h30, no Fala Rovai ainda não, que em 2004, quem fez previsões sobre futuros candidatos à presidência da República, sucessão de Lula, para 2010, vejam que loucura, falava, sabe do quê? Da disputa Palocci e Zé Dirceu. Era isso que se colocava. Já o pós-Lula, uma loucura. Os dois foram engolidos pelos escândalos que aconteceram, cada um com suas características diferentes e por motivos diferentes. E a Dilma foi ser o grande nome do governo Lula, e já em 2006, sim, Lula já começava a tê-la como sua possível sucessora, mas só depois da sua reeleição. E assim que se faz, step by step, passo a passo. É uma loucura discutir 2030 agora. Não se pode chamar esse debate, porque muita coisa vai acontecer. Quer ver uma coisa? Se o Boulos ganha a eleição para a Prefeitura de São Paulo, se reelege e o seu governo tem aprovação como a do João Campos lá em Recife, 60%, 70%. Quem será o grande candidato da esquerda para 2030? Pois é. Se o Flávio Dino resolve entregar a batina, a bata, a toga, a batina, a toga, imagine o que acontece. Ele ser um nome forte, Alckmin pode ser um nome forte, enfim. Então, devagar com dor, o santo de barro, não antecipem discussões agora, vamos cuidar de 2024. E aí, Haddad tem uma imensa responsabilidade, porque ele fez uma aposta ao aprovar o arcabouço fiscal. Ele tem feito apostas dentro da área econômica, tomando certos caminhos que alguns economistas consideram caminhos mais liberais. E se essa aposta der certo, parabéns, que bom, e vai estar sendo útil. Ela começou a dar certo, mas ainda há quem diga que isso tem a ver com o dinheiro que entrou na economia, deixado por Bolsonaro ali, que conseguiu se constituir num grande acordo com o Congresso Nacional, uma saída, porque não dava para acabar com os projetos que estavam rolando, tirar o dinheiro do povo e tal, que era o Auxílio Brasil. Então, você não tinha desmontar aquilo e tinha que estar fora do orçamento. Agora é com o que foi desenhado por Haddad. Agora começa a vigir os tempos de arcabouço fiscal. Que dê certo, que tudo aconteça conforme
prognosticado pelos técnicos do Ministério da Fazenda, e que a gente consiga sair lá na frente para, sim, falar de 2026 primeiro, para depois pensar de construir um 2026 legal, um 2027 legal, um 2028 legal, começar a discutir lá para 2028, o 2030. É hora de 2024. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todas.